Que a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em vossos corações, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, o texto bíblico que eu quero deixar para todos vocês é o Salmo 122, escrito pelo rei Davi. O versículo 1 desse salmo diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja que Davi, com certeza, ele ouvia pessoas daquela época convidá-lo para ir para a igreja, para a casa do Senhor. Porque ele disse: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está dizendo que ele não sentia tristeza e nem era coagido por ninguém, nem era forçado por ninguém a ir na casa do Senhor. Ele tinha alegria quando ele recebia um convite para estar na casa do Senhor. É interessante notar, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que na casa do Senhor, ali, ele ordena a sua bênção, não apenas um dia. Lá está dizendo assim, desde agora e para sempre. Amém. Muitas vezes a gente perde muitas bênçãos do Senhor nosso Deus, pelo fato da gente se ausentar da igreja, do templo, não importa se é um salão simples que não tem muita estrutura, que não tem aquilo que muitas vezes a gente desejava que tivesse, mas de uma coisa eu posso afirmar com toda certeza, que a presença de Jesus, ela não depende de lugares suntuosos, não. Ela depende de um coração contrito. Depende de alguém que está com o coração aberto, de um coração voltado unicamente para adorar, para bendizer, para louvar e aprender no santo templo as coisas do Senhor nosso Deus. A importância de estarmos na igreja. Porque cada vez que nós afastamos da igreja, do culto da igreja, a gente está perdendo muitas bênçãos nas nossas vidas. E isso é bíblico. Por que a importância de estar na igreja? Ali a gente encontra com os nossos irmãos, a gente se cumprimenta, se abraça, a gente ora juntos, tudo isso aí fortalece a nossa fé. A gente louva a Deus junto, olha que coisa maravilhosa. E Deus recebe o nosso louvor, a nossa adoração quando estamos na igreja. A gente ouve a palavra de Deus juntos. É como se a gente marcasse aí, por exemplo, um almoço especial, e aí a gente se juntasse para comer e beber naquele momento de comunhão. Todo mundo chega ali, não é? Come, bebe, não é? Sacia a sua fome, a sua necessidade física. Agora, na igreja, meu irmão, minha irmã, nós não vamos ali para comer pão, nem comer um churrasco, nada disso. São coisas que a gente faz no cotidiano todo dia. A gente vai ali para comer da palavra, para se alimentar do pão vivo que desceu dos céus, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus de Nazaré. E cada vez que a gente vai na igreja, a gente sai dali fortalecido. Quantas vezes, não é? Eu converso com a irmã Neuza, com outros irmãos, e dizem assim para mim: ô pastor, mas o culto hoje foi uma maravilha, foi uma bênção. Saí de lá fortalecido, saí de lá alegre. O louvor foi uma verdadeira bênção, a palavra foi uma bênção. Por que que isso acontece? Porque nós nos reunimos ali para nos alimentarmos do verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. E assim a gente é abençoado e até a nossa semana é diferente. Mas quando nós nos ausentamos da igreja, às vezes essa ausência
tem um motivo justificável, não é? Mas tem gente, eu estou acostumado com as pessoas, que se ausenta por um motivo nada, alguma coisinha de nada, banal até. A pessoa não vai adorar a Deus, e às vezes naquele dia que ele se ausentou, seria o dia que Deus ia entrar com providência e abrir novas portas para ele, para ela, e abençoá-la. Ela perdeu a benção, não é? Então, ir na casa do Senhor, meu irmão, minha irmã, não é uma questão do pastor estar forçando ninguém, convidando ninguém. É uma questão de amor pela casa de Deus. E outra coisa, ir na casa de Deus tem que ser com alegria, não é? Tem gente que, se o pastor cobrar dele a responsabilidade de ir na igreja, ele fica bicudo com o pastor, fica bravo com o pastor, não é? Agora, deveria ficar bravo com Deus, né? Porque é Deus que é o dono de tudo. Quanta gente, né? Hoje as pessoas não gostam mais de ser chamadas a atenção, as pessoas não gostam mais de disciplina, as pessoas querem viver de acordo com o seu pensamento, não é? Cada um quer ter a sua própria verdade, mas a verdade genuína, absoluta, é a de Jesus, não é? Jesus Cristo, ele é o maior exemplo para cada um de nós. Jesus também ia no templo. Ele foi quando criança, quando tinha 12 anos, ele estava no templo, não é? E até deu uma lição no sacerdote daquele tempo, ficaram todos boquiabertos com a sabedoria de Jesus, não é? Ele ia. Tanto é que chegou a curar até uma mulher num templo lá que via curvada há 18 anos. Né? E nós temos exemplos na igreja primitiva, Atos capítulo 2, a partir do versículo 41, 42, 43, a Bíblia diz que os irmãos viviam todos os dias no templo, na oração, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. A impressão que se dá, na verdade, irmãos, é que esses irmãos não trabalhavam, né? Era um bando de gente desocupada, não era não, irmãos. Todo mundo tinha seus compromissos, tinha o seu trabalho, gente que tinha família para cuidar, para zelar. Ali tinha pais, tinha mães, tinha filhos, mas os irmãos tinham um prazer enorme de estar na casa do Senhor nosso Deus. Hoje está tudo diferente, irmãos. As pessoas mudaram, elas mudaram suas atitudes, mas Deus não mudou, não. A palavra dele continua imutável, Deus não muda, ele continua sendo o mesmo Deus do tempo da igreja primitiva, o mesmo Deus dos antigos patriarcas e profetas. Deus é imutável, a palavra dele não muda. Quando Davi escreveu esse Salmo 122, foi o Espírito Santo que colocou no coração dele, que inspirou ele para escrever esse salmo maravilhoso, certo? Ele não teve acesso à inspiração do nada. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que colocou no coração dele para que ele pudesse ver a importância, não é, da pessoa estar na casa do Senhor nosso Deus. E se foi o Espírito Santo que inspirou o rei Davi, o que é que inspira você, meu irmão? O que é que inspira você, minha irmã? Não é? Quando a gente se ausenta da igreja, eu já falei, estou aqui dizendo com clareza, que às vezes tem ausência que justificam. Deus compreende cada um de nós. Mas quando nós deixamos de frequentar a igreja por negligência nossa, qual é a inspiração que veio no coração, na mente dessa pessoa? Né? No coração de Davi, veio inspiração através do Espírito Santo para escrever esta palavra do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que ter alegria, prazer de estar na casa do Senhor, nosso Deus. Quando nós temos essa atitude de amor pela casa de Deus, a gente está mostrando, que está revelando o que há dentro do nosso coração. Que as pessoas revelam o que está nos seus corações através de suas atitudes. O cristão, quando ele tem prazer nas coisas de Deus, então o coração dele manifesta esse prazer
se ninguém está forçando, coagindo, nem exortando, ele vem por prazer, vem com alegria, porque ele sabe que ele está adorando um único Deus que merece todo louvor, toda adoração. Jesus, irmãos, não é um objeto de uso descartável, que tem muita gente que só lembra de Jesus quando alguma coisa ameaça as suas vidas. Quando vê um problema grave na família, aí ele lembra de Jesus, aí ele, não é? Ele fica apavorado, fica com medo, e aí lembra de Jesus, não é? E aí ele chega até a fazer propostas para Deus. Ah, Senhor, se tu me livrar dessa aí, eu vou procurar me envolver mais com a tua obra, não é? Mas o ser humano é assim mesmo, quando ele fica bem, daqui um pouco ele esquece de tudo aquilo que ele prometeu. Isso é antigo, não é de hoje não. Eu sou pastor há quase já para 40 anos e eu já conheci muita gente que fez propostas e Deus, na sua infinita misericórdia, as abençoou, curou, operou milagres tremendos e depois que estava bem, simplesmente a pessoa esqueceu daquilo e voltou na mesma vidinha de sempre. Agora, uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã. Um dia você, um dia eu, todos nós, temos que prestar nossas contas com Deus. E tudo aquilo que Deus colocou à sua mercê para você fazer na obra, aquele tempo que Deus lhe deu para você adorá-lo, para você ter um tempo de oração, um tempo de meditação na palavra dele, você deixou de lado, você não deu importância para isso, naquele dia, cada um de nós teremos que acertar com Deus as nossas contas. E ninguém escapa. É como o dia, tá aí o dia para todo mundo ver. É como a noite vem, todo mundo vê. É como as estrelas, de noite todo mundo vê as estrelas, a lua, não é? É como o vento que você não vê, não tem cor, mas ele está aí. Ele é vivo, porque ele se movimenta de um lado para o outro e você sente o toque do vento no seu corpo. Você olha para a árvore e você vê os galhos das árvores balançando, é uma prova da existência do vento. Só que ele não tem cor. Ninguém sabe de onde o vento vem ou vai. O certo é que o vento, ele preenche os 4 cantos da terra na sua plenitude. Assim Deus também está vendo cada atitude minha, cada atitude nossa. E um dia, com certeza, tem ajustes de contas com Deus. Mas o conselho que eu dou para cada um de vocês, irmãos, com exceção daqueles que por motivo justo, e Deus sabe disso aí, não podem ir na igreja. Mas o meu conselho é esse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus os abençoe, em nome de Jesus.